Aqui uma criança que foi submetida a tratamento com omeprazol e também com fenitoína, todas as duas por via intravenosa. Ela teve um TCE grave, recebeu fenitoína, omeprazol, e apesar de níveis iniciais terapêuticos da fenitoína, que é uma idantoína, né, bloqueia canais de sódio, após suspensão da droga, os níveis mantiveram acima de 35 microgramas por ml, com sintomas neurológicos graves, apresentando nistagmo, sinal de Babinski, que é um teste feito pela neurologia principalmente, também o pessoal da enfermagem faz, que é aquele risquinho na planta do pé, e normalmente um recém-nascido, ele abre o pé, né? O dedão vem para trás e ele se estica. Diferente de um adulto, que quando se faz esse registro, geralmente os dedos dos pés, eles se projetam para frente. Então, quando eu tenho um sinal de Babinski numa criança de 5 anos, que ela se comporta como se fosse um bebê, a gente vê aqui que existe uma lesão ou temporária ou irreversível de ordem cortical. Sinal de Babinski não é comum, né, em alguém que tem uma função cortical preservada. Nesse caso, então, com nistagmo, Babinski, alteração respiratória e eletroencefalograma normal, isso aqui era um indicativo de que essa criança estava tendo um quadro de intoxicação por fenitoína. Alguém pode falar, mas puxa, a dose estava dentro da faixa terapêutica. Omeprazol também. O que ocorreu? Eu trago aqui para você, ó. Aí vem informação importante. Após a suspensão do omeprazol, houve melhora clínica e queda dos níveis plasmáticos da fenitoína. Então vamos ver isso aqui no gráfico. Começou o tratamento lá no primeiro dia. Esse hospital aqui tinha o luxo de medir a fenitoína plasmática, né? Isso não é condição para todo hospital brasileiro, infelizmente. Mas os valores de fenitoína foram subindo. Interessante que quando chegou nos níveis de 35, que eu falei, olha, foi suspensa a fenitoína. E mesmo assim os valores não reduziram, importante, de forma considerável. Interessante que quando o omeprazol foi suspenso, aí sim a fenitoína despencou. Mas como é que eu posso explicar uma interação dessa? O que o omeprazol fez para a fenitoína ficar tanto tempo? Lembre que a fenitoína é biotransformada pela CYP2C19. A CYP que o omeprazol inibe. Então, nesse caso, veja, o que eu posso trazer para um cenário hoje brasileiro, ainda que eu não meça fenitoína? Eu devo ficar sempre atento a doses tradicionalmente feitas com a fenitoína, com interpretações de que a criança ou então o adulto se intoxicou, mas ninguém dá bola, entre aspas, para o omeprazol, que pode ser administrado ou por via oral ou via intravenosa. A chance da inibição da CYP2C19, ela repercute sim no acúmulo da fenitoína. Tem um detalhe aqui. Lembra que a fenitoína, para ser biotransformada, ela obedece uma chamada cinética de ordem 0 e não de primeira ordem. Ou seja, a gente já trabalha no limite da biotransformação da fenitoína. E ela também já tem um índice terapêutico mais baixo do que outros anticonvulsivantes. Então lembre que as possibilidades de intoxicação não recaem apenas sobre distúrbios neurológicos, mas a fenitoína também, por bloquear canais de sódio, pode também trazer repercussões de parada cardiorrespiratória. Então, um alerta aí para as nossas crianças, principalmente, sobre essa associação comum de achar, inclusive, que o omeprazol tem que ser usado em qualquer paciente. Muito cuidado com isso. Paciente que realmente nem precisa, porque ele faz uso de fármacos que não são gastrotóxicos, não envolve risco de sangramento digestivo. Então, essa história de usar o omeprazol SOS, lembre desse potencial de inibição de CYP2C19. Outro caso, o chamado Drug Disease Interactions, ou seja, as doenças que também interagem com os fármacos. E aqui eu trago aquela informação, às vezes antiga, de que todo paciente diabético, a gente precisa ficar atento pelos riscos de neuropatia, ou seja, ele pisa num prego, ele corta o pé, mas infelizmente, por conta da vasculopatia e neuropatia associada, ele perde o tato, e com isso pode ter prejuízos grandes de lesões e consequentemente, cicatrização. Mas a neuropatia não acontece apenas em periferia. Ela também pode acontecer no trato gastrointestinal. Agora mesmo eu estava em São Paulo, jantando no hotel, e de repente me ligam. Falaram, Thiago, por favor, sobe aqui no 7º andar, porque
fulano não está passando bem. Ele engasgou, está com a mão fria, está aqui apavorado. Falei, opa, eu já subi pensando em possibilidade de um acidente vascular. E quando eu chego lá, fiz os testes iniciais, não era acidente. Mas depois ele me conta que era diabético. Ele me conta que a sua hemoglobina glicada estava em torno de 12% já há muito tempo. Que só recentemente passou a tomar alguns remédios para poder baixar, mas ela ainda estava em torno de 8 e pouco por cento. Então veja, o que a gente espera depois que alguém coma, que foi o caso dele? Encheu a pança, e a gente espera que o esfíncter pilórico fique fechado, haja aqui um revolvimento do meu alimento, né, do chamado quimo, e esse quimo daqui a pouco seja impelido para a região do intestino delgado. Mas quem é um diabético com neuropatia, ele pode ter um prejuízo dessa função contrátil. E o alimento ficar muito tempo retido aqui, aumentando a chance até de refluxo, que foi o caso dele. Ele teve um quadro ali temporário de refluxo, parte do alimento ficou preso no esôfago e ele se sentiu incomodado. E o meu alerta para ele foi, não vamos tratar apenas esse caso aqui como um acidente, mas você precisa fazer rapidamente uma avaliação para saber como é que está o seu esvaziamento gástrico ao longo do tempo. Minha pergunta logo em seguida para ele foi, você está tomando o quê para o diabetes agora? Ele me mostrou na mochila os medicamentos. Além da metformina, quem estava lá? Empagliflozina com linagliptina. Mas será que algum desses pode ainda intensificar esse quadro de empachamento? E aí eu te digo que sim. Até porque, qual é a semelhança da linagliptina com o famoso Ozempic? Lembre que a semaglutida é um análogo de GLP. O GLP, sim, em excesso, causa retardo no peristaltismo. Mas o interessante é que a linagliptina inibe uma enzima chamada DPP4 e, consequentemente, também eleva os níveis de GLP. Então, a literatura já destaca a possibilidade de efeitos adversos como constipação e retardo no peristaltismo em pacientes que fazem uso também do famoso Glixamb. E onde está aqui a interação doença-medicamento? O próprio diabetes já pode causar a chamada gastroparesia. E quando a gente introduz um fármaco, na melhor das intenções para poder baixar a glicemia com maior intensidade, existe risco também dessa sensação de empachamento, que é preciso agora reconsiderar os momentos que esse paciente vai fazer a última refeição da noite, se eu vou inclinar mais a sua cama, se eu vou aumentar o travesseiro, se eu vou deixar a cama inclinada para evitar quadros de refluxo, ou se vai ser necessário, inclusive, o uso de procinéticos para tentar atenuar essa resposta de gastroparesia. Aqui vocês estão vendo um dado prático de um paciente que estava aqui com a chamada acalasia. Então, o esôfago dele estava ficando com tanta frequência com o alimento ali retido, que ele começa a se remodelar. Vocês estão vendo esse buraquinho aqui, ó? É a região da cárdia. Mas eu estou vendo agora o esôfago, ele dilatado. Quando se usa o contraste, veja, havendo aqui uma grande restrição da passagem do alimento do esôfago para o estômago. Isso aqui, em parte, por conta da neuropatia diabética. Claro, Thiago, mas isso aqui é só um problema gastrointestinal. Vamos para a prática dentro de hospital. Vocês talvez tenham alguns protocolos de fazer a insulinoterapia 40 minutos antes da refeição. 30 minutos. A gente usa os protocolos. Desde que o paciente tenha a refeição daqui 30 minutos e que o esvaziamento gástrico aconteça. Se o alimento ficar muito tempo retido no estômago, ele não chega no intestino, ele não vai ser absorvido a tempo. Mas a insulina já está fazendo a festa. O que pode acontecer? Pacientes que têm quadros de gastroparesia podem ter, com certa frequência, quadros de hipoglicemia próximo à refeição, e daqui 2, 3 horas ele tem quadro de hiperglicemia, as coisas não se corrigem. Então veja, eu preciso agora respeitar quem é o meu paciente em questão, a ponto de não favorecer agora picos de insulina nos momentos próximos à refeição, porque a sua absorção realmente é mais lenta. Aqui a gente tem o trabalho mostrando de que depois que foi feita a intervenção corrigindo dele a sua dieta, as oscilações de pico e vale foram bem menores do que antes da intervenção. E por que tinham os picos e vales?
Nos momentos de vale, era a hora que a insulina fazia a festa. E nos momentos de pico, aquela hora que a insulina já tinha perdido seu efeito e ainda o processo absortivo ainda ocorria.